com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto base desta pré-aula, que não repete apenas o que está na revista, é um subsídio complementar. Esta é a proposta do portal Escola Dominical, trazer subsídios complementares aos irmãos. Leiam também os outros textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, que os irmãos podem acessar através de atalhos na própria página do site, os irmãos encontram dezenas de links de textos de apoio, slides e de videoaulas desta lição e de lições de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. É preciso cadastramento, que é gratuito, no site do portal. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão pode também elucidar as suas últimas dúvidas participando interativamente da transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E se estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado para juntos podermos aprender a palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, se reúne na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e foi o presidente da comissão especial que elaborou a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Hoje, ainda no segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando a respeito da doutrina dos anjos, a chamada angelologia, hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título Possessão Demoníaca e a Autoridade do Nome de Jesus. Nós vimos na lição anterior a respeito dos anjos maus. Satanás tornou realidade o mal, que era apenas uma possibilidade, porque Deus havia criado os anjos com um livre-arbítrio. Mas como os anjos vivem na dimensão eterna, eles puderam uma única vez exercer o livre-arbítrio, porque na eternidade não há o tempo. E Satanás arrastou consigo 1/3 dos anjos, pecaram, se puseram contra Deus e foram expulsos do céu e ocupam os ares, as regiões celestiais. Não estão confinados, porque embora condenados, ainda não foram executados. E andam a rodear e a passear pela terra. Depois que os anjos caíram, Deus criou o homem. O homem foi criado posteriormente aos anjos terem pecado, aos anjos terem caído. Isto nós vemos bem porque Satanás já era Satanás, já estava corrompido quando foi tentar Eva no jardim do Éden. A Bíblia diz que ele era então já a serpente, já era astuto, ou seja, não era mais o sábio, era o astuto, o esperto. Olha o que diz Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse,
não comereis de toda árvore do jardim? Essa serpente é o diabo. E disso nós não temos dúvida nenhuma, porque o texto bíblico assim o diz. É o que nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, a antiga serpente, essa serpente que aparece aqui em Gênesis 3:1, é o diabo. Então, quando ele vai tentar Eva, ele já tinha caído, já estava corrompido, a sua formosura o tinha feito horripilante, e por isso aqui ele aparece como uma serpente. E esta primeira aparição do diabo na Bíblia, em Gênesis 3, nos mostra já que ele estava caído, pecador, e nos mostra claramente qual era o objetivo do diabo em relação ao ser humano. O objetivo do diabo com relação ao ser humano era o de separar o ser humano de Deus. Era de matar o ser humano, porque morte na Bíblia significa separação. O que o diabo quer é separar o homem de Deus. O diabo viu que Deus havia criado um outro ser com livre-arbítrio para estar em comunhão com ele. E o diabo, tendo inveja deste ser humano, que agora, possuidor do livre-arbítrio, vivia em comunhão com Deus, no Éden, onde Deus havia plantado um jardim e colocado o homem, como um verdadeiro substituto de Satanás, que vivia no Éden antes de cair, mas um Éden mineral que não tinha um jardim. Não admitindo esta circunstância, o diabo vem tentar o homem e vai começar tentando Eva, no momento em que Eva estava separada de seu marido Adão. A verdade é que o diabo se opõe contra Deus. Nós já vimos que Satanás quer dizer adversário. Ele é o oponente, ele é o inimigo de Deus. E, portanto, se coloca contra as criaturas de Deus. E entre as criaturas de Deus, a mais excelente criatura terrena, que é o homem. O homem é a coroa da criação terrena. É o que nós vemos lá no livro do Salmo. No Salmo de número 8, nós vemos a posição excelente que Deus deu ao homem na terra. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O homem foi feito a coroa da criação terrena. Embora fosse menor do que os anjos, vivia em comunhão com Deus, e isto era demasiado para o diabo suportar. O diabo teve inveja dessa situação do homem. O diabo não se conformou com esta situação do homem e quis enganar o homem para que o homem ficasse na sua mesma condição de pecador e de perdido. E é por isso que existe a batalha espiritual entre os seres humanos fiéis a Deus e o diabo. O diabo, quando viu o homem, e o homem era perfeito porque ele foi criado perfeito e era santo porque não tinha pecado. É assim que nós vemos lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Salomão diz: vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Então Deus fez o homem reto, de glória e de honra o coroou. Era um homem feito à imagem e semelhança de Deus. Foi assim que Deus disse. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Lembremos que o querubim ungido, antes de cair, ele era formoso e ele resplendia a glória de Deus. Todas as pedras preciosas estavam em si, estavam nele, e ele tinha um resplendor. É o que nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a sua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele resplendia, ele era resplandecente. Agora o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Era muito para o diabo suportar. E por isso o diabo se opôs, como se opõe a tudo quanto se refere a Deus. E é por isso que nós temos esta batalha espiritual. O diabo, ele se levanta contra o ser humano que está fiel a Deus. Porque o objetivo do diabo é separar o ser humano de Deus, escravizá-lo e levá-lo consigo para o lago de fogo e enxofre. Já nesta primeira aparição do diabo para tentar o homem, lá em Gênesis capítulo 3, ele é chamado de serpente. E a expressão bíblica deixa uma discussão. O diabo, ele tomou a forma de uma serpente, ou ele possuiu a serpente. A Bíblia diz que a serpente disse à mulher. Ora, os animais não falam. O que aconteceu naquele instante? Muito se discute sobre como se deu este diálogo entre o diabo e Eva. Uns entendem que o diabo tomou a forma da serpente, porque como anjo ele pode tomar a forma, e como uma serpente falante, ele começou a conversar com Eva. Outros entendem que o diabo possuiu a serpente, entrou no corpo da serpente e começou a falar com Eva. Outros entendem que o diabo apenas controlou a serpente e falou mentalmente com Eva. Nós sabemos que as serpentes têm o poder de sedução, um poder hipnótico. E ele teria usado a serpente para como que hipnotizar Eva e aí ter iniciado um diálogo telepático, mental, com relação com Eva. Então há muita discussão quanto a esse respeito, mas já uma das alternativas é de que o diabo possuiu a serpente. Esta possessão demoníaca é o tema da nossa lição de hoje. Hoje nós vamos falar exatamente sobre esta possessão. A possessão existe? Ela é possível? Eis a questão que iremos discutir nesta aula, pois estamos falando sobre a batalha espiritual, e então nós vamos ter que ver quais são as formas pelas quais o inimigo tenta dominar o homem para destruí-lo, para matá-lo. O diabo nunca tem boas intenções para com o homem. Ele inveja o homem, quer o mal do homem. As obras do diabo em relação ao homem são obras de morte e de destruição. Ele é ladrão. Ele quer roubar aquilo que Deus deu ao homem
quando o criou. Este é o objetivo do inimigo. E por isso existe uma batalha. Ele quer destruir o ser humano. Não nos iludamos. O diabo não quer apenas nos enfraquecer. O diabo não quer apenas nos distanciar. Ele quer nos destruir. É o que Jesus fala a respeito do inimigo. Lá em João 8:44, passagem muito conhecida e que em matéria de batalha espiritual sempre será mencionada, Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando Jesus fala a respeito do diabo, diz que ele tem um desejo, e o desejo dele é o homicídio, é a morte do homem. A palavra homicídio quer dizer a retirada, a morte, a eliminação do homem. O crime de homicídio é quando alguém mata uma pessoa. Esse é o objetivo do diabo. Ele quer matar o homem. Mas não só matar fisicamente. Ele quer matar o homem espiritualmente. A morte eterna que está reservada para ele. Para ele está reservado o tormento eterno, o fogo eterno. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, é dito com toda clareza: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. E lá eles serão lançados. É o que nós vemos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Este é o destino do diabo, já traçado por Deus. E ele quer arrastar consigo a maior parte de seres humanos que ele puder. E por isso ele se opõe ao ser humano, e por isso ele luta contra o ser humano para afastá-lo de Deus, para retirá-lo da comunhão com Deus, a fim de que o homem tenha o mesmo destino trágico que está reservado para o diabo e para os seus anjos. Este é o propósito do diabo. E por isso ele guerreia contra todo ser humano que está em comunhão com Deus. Agora, nesta luta, nesta tentativa de matar o ser humano, ele usa de algumas estratégias, algumas táticas. Como é que o diabo se relaciona com o ser humano nesta batalha espiritual, buscando levar o homem ao pecado e à morte? O diabo, ele usa de 4 operações, 4 estratégias: a tentação, a opressão, a possessão e a manipulação de forças da natureza ou de pessoas humanas. São estas as armas que o diabo tem nas suas mãos para tentar obter o seu objetivo, que é destruir o ser humano. Para destruir o ser humano, ele usa da tentação, da opressão, da possessão e da manipulação de forças da natureza
ou de pessoas humanas. Em primeiro lugar, é bom nós observarmos que a tentação é a única arma que o diabo pode usar contra os servos de Deus. Foi através da tentação que ele fez cair o primeiro casal. Mas o diabo, ele não podia nem oprimir, nem possuir o primeiro casal. Porque o primeiro casal não tinha pecado, era perfeito, vivia em santidade e estava em comunhão com Deus. A Bíblia diz que toda a viração do dia, Deus vinha ter um encontro especial com o primeiro casal. O homem era perfeito, o homem estava diante da glória de Deus, o homem era a coroa da criação terrena, o homem estava em perfeita comunhão com Deus. Tanto que Jesus é chamado de o segundo Adão, porque o primeiro Adão, antes de pecar, ele tinha plena comunhão com Deus. Era perfeito, era santo, era sábio. E quando nós estamos em comunhão com Deus, não há possibilidade de o diabo fazer outra coisa senão tentar. O apóstolo João, ele foi bem claro a este respeito, quando escreveu lá na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Os irmãos percebem bem que quando nós estamos em comunhão com Deus, nós nascemos de novo, cremos em Jesus e nos conservamos a nós mesmos, nos mantemos em santidade, não vivemos pecando, porque quando aqui João diz que aquele que é gerado de Deus não peca, não é que não existe a possibilidade de pecarmos, não há a impecabilidade. Todo o homem peca. Salomão foi bem claro quando ele, na dedicação do templo, quando estava orando a Deus, na inauguração do templo, na sua oração, que foi aceita por Deus, e portanto era uma oração correta, olha o que está escrito lá em 1 Reis 8:46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Então veja bem que Salomão deixou bem claro que todos os homens pecam. O próprio apóstolo João, nesta mesma carta, para que ninguém tenha dúvida, ele disse assim, 1 de João 1:8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então nós pecamos, mesmo sendo salvos, nós pecamos. Mas nós não vivemos pecando, porque o sentido ali de João, quando diz que aquele que é gerado de Deus não peca, a melhor tradução ali do grego seria não vive pecando. O pecado na vida do salvo é um acidente, não é uma continuidade. E nós devemos pedir perdão a Deus. Pedir a Deus força para não cairmos numa vida de pecado. E neste
sentido. Quando nós não vivemos pecando, nós pecamos por acidente. Mas assim que pecamos, nós confessamos o nosso pecado, pedimos perdão a Deus, e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E nós continuamos sob a proteção de Deus. E assim, o maligno não nos toca. Então, para o salvo, para aquele que está em comunhão com Deus, a única forma que o diabo tem de tentar obter o nosso fracasso é através da tentação. E da tentação, ninguém está livre. Todos nós somos tentados a todo momento e a todo instante e para tudo. Jesus, que é Jesus, que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, que não tinha natureza pecaminosa, ele foi tentado. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Olha o que está escrito lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Algumas pessoas pensam que Jesus só foi tentado aquelas 3 vezes no deserto pelo diabo. Não. Pelo menos uma vez, explicitamente, a Bíblia nos menciona uma outra tentação de Satanás, quando ele usou Pedro, lá em Cesareia de Filipe, para tentar demover Jesus da sua missão. Jesus vira para Pedro, mas diz assim: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque tu não conheces as coisas que são de Deus, só conheces as coisas que são dos homens. Então Jesus ali repreende o inimigo que estava usando Pedro e tentando a Jesus. Então, pelo menos desta vez, nós temos uma outra tentação de Jesus. Mas o fato é que, como está escrito ali em Lucas, no capítulo 4, versículo 13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, o próprio evangelista Lucas, ele demonstra que a tentação, aquelas 3 tentações, só foram uma parte da tentação que Jesus sofreu. Então, até Jesus foi tentado. Então, nós seremos tentados sempre. É a forma pela qual o diabo tenta nos derrubar. A batalha espiritual feita entre o diabo e os servos de Deus é através da tentação. A tentação é a forma pela qual o diabo tenta obter o seu objetivo, que é destruir o servo de Deus. Mas não é esta a única maneira de o diabo se relacionar com os homens. Além da tentação, nós temos a opressão. A opressão demoníaca ou a opressão do diabo. A opressão já é um relacionamento do diabo para com os incrédulos, para com aqueles que estão escravizados pelo pecado. Jesus deixa bem claro que quem comete o pecado passa a ser escravo do pecado. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 34, Jesus disse: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E aqui a palavra servo é o grego doulos, que quer dizer escravo. O próprio Deus já havia dito isto para Caim. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7,
O Senhor alertou Caim a respeito desta triste realidade. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O homem que vive no pecado, que não creu em Jesus, que mesmo tendo crido em Jesus, passa a viver pecando e perde a comunhão com Deus, esta pessoa está oprimida pelo diabo. Ela está debaixo do governo do diabo. Porque quem é escravo do pecado torna-se inimigo de Deus. Foi isso que o diabo conseguiu fazer com Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles perderam a comunhão com Deus. Eles foram separados de Deus. E aí se gerou uma inimizade entre o homem e Deus. É esta inimizade que Jesus veio tirar. Foi o que Deus prometeu. Lá em Gênesis 3:15, o chamado proto-evangelho, temos esta promessa. Então, o Senhor Deus disse à serpente, isso no versículo 14 e no versículo 15, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A salvação nada mais é do que a restauração da amizade entre o homem e Deus, e a transformação daquilo que é a amizade entre o diabo e o homem numa inimizade. E daí porque o servo de Deus está em batalha espiritual. Porque a salvação nos torna inimigos do diabo. Nos torna inimigos do mundo. E o que é o mundo? O mundo é esse sistema espiritual governado pelo diabo. É por isso que Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo. É o que você vê lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. O diabo ele é chamado de o príncipe deste mundo. Ainda em João, no capítulo 16, quando Jesus fala do Espírito Santo, ele diz assim, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O diabo ele é chamado de príncipe deste mundo. E este mundo, diz o mesmo João, lá na primeira epístola, no capítulo 5 e no versículo 19, ele diz, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo é esse sistema em que Satanás governa, e governa de forma opressiva. Opressão quer dizer com sufocamento, com dureza, com aspereza, com injustiça, com sofrimento. Isto é a opressão demoníaca. Todos os incrédulos estão debaixo do governo de Satanás. E Satanás os oprime. Satanás os subjuga. E se estas pessoas não forem libertas por Jesus, sempre ficarão escravas do pecado e estarão condenadas à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Jesus disse que só ele pode libertar estas pessoas. É o que nós vemos lá em João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Quando nós cremos em Jesus, nós somos libertos do poder do maligno. O maligno já não pode nos tocar. O maligno já não pode nos oprimir. O maligno já não pode nos escravizar. Então, na verdade, a opressão demoníaca é este domínio, esta influência que o diabo tem e seus anjos sobre todos aqueles que não foram libertos por Cristo. Todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Eles estão presos pelo pecado. Eles estão oprimidos pelo diabo. A opressão é uma influência que o inimigo tem sobre as pessoas, que as leva a viver em pecado, a ser escravas do pecado, não conseguindo se libertar do pecado. O pecado é um vício mais forte que existe, porque é o vício que leva aos outros vícios. Nós conhecemos muitas pessoas que têm vícios, como as drogas, o álcool, o fumo, e não conseguem o jogo, e não conseguem se libertar destas pessoas. Elas não conseguem se libertar. Pois bem, elas não conseguem se libertar porque estão viciadas. Mas o maior de todos os vícios é o pecado. Porque quem comete o pecado, se ele não confessa, se ele não se arrepende, se ele não crê em Jesus, ele fica preso pelo pecado. E não tem como se libertar. Nesses outros vícios que eu mencionei, a pessoa com força de vontade pode se libertar, mas do pecado não. Ninguém pode se libertar do pecado, a não ser que creia em Jesus e Jesus a libertará. Então, a opressão é esta influência que o diabo exerce sobre os incrédulos, que os faz viver em pecado, que impede deles se libertarem do pecado. E eles só irão se libertar do pecado se crerem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E vem a pergunta: pode um salvo, um crente, ficar oprimido pelo diabo? A resposta é sim. Sim, o crente pode ficar oprimido se cair em pecado. Se ele se mantém em comunhão com Deus, ele só pode ser tentado pelo diabo. O diabo não o oprime, porque ele foi liberto por Jesus. Agora, se ele pecar, e todo crente peca, nós já vimos aqui que não há homem que não peque. Todo crente peca. Se o crente pecar, não confessar o seu pecado, ou se confessar o seu pecado, não o deixar, ele começa a viver pecando. E aí ele perde a presença de Deus. Ele perde a salvação. Ele vai se distanciando de Deus. E aí ele pode cair na opressão demoníaca. Porque o que é a opressão demoníaca? É a influência que o diabo exerce sobre as pessoas para as manter em pecado e para que elas fiquem aprisionadas na vida pecaminosa. Se o crente, o salvo, peca, não confessa, não se arrepende e não deixa a vida de pecado, ele vai se distanciando da presença de Deus. Ele vai se apostatando da fé. E aí ele cai na opressão maligna. Ele fica sob o domínio do diabo, sobre a influência do diabo, sob o império do diabo. Porque quem vive pecando não é mais filho de Deus, mas é filho do diabo. João, sempre João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz:
quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então João aqui ele é bem claro, irmãos. Aliás, esta pequena carta de João traz preciosíssimos ensinos e retira muito subterfúgio, muita justificativa, muita desculpa esfarrapada de muita gente. Quem vive pecando é do diabo, diz o apóstolo João. Não é filho de Deus, é filho do diabo. Porque é o diabo que peca desde o princípio. E se eu vivo pecando, eu tenho o DNA do pecado. Eu não tenho o DNA de Deus, que é o DNA da santidade, que é o DNA da pureza. Então, se eu vivo pecando, eu estou me distanciando do Senhor. Eu estou me afastando de Deus. E aí eu caio na opressão demoníaca. Eu caio na influência do diabo para me prender numa vida de pecado. Vejam bem que a opressão não é possessão. Eu não estou falando de possessão. Estou falando de opressão. É uma influência, uma força que o diabo faz para que a pessoa fique presa a uma vida pecaminosa. Continue em pecado e não consiga se libertar do pecado. E se o crente não vigia, começa a viver em pecado, peca, não confessa, encobre a transgressão, ou confessa, mas não deixa a prática pecaminosa, portanto não se arrependeu na verdade, esta pessoa vai perdendo a presença de Deus, vai se distanciando de Deus. E como diz o salmista Asaf, no Salmo 73, no versículo 27, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. As pessoas que vão se envolvendo com o pecado perdem a salvação e por isso voltam a ser incrédulas, voltam a estar no mundo, voltam a ficar sob a opressão de Satanás, voltam a ficar sob o império da morte que está com Satanás. É o que diz o escritor aos Hebreus. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Essa é a situação de quem está sob a opressão do diabo. Ele tem medo da morte, mas está por toda a vida sujeito à servidão. Sujeito a que servidão? A escravidão do pecado. Está sob o império da morte. Está sob o tacão do diabo. Esta que é a realidade. Então, esta é a opressão demoníaca. Mas existe a terceira operação que o diabo pode efetuar com relação aos seres humanos e até com relação aos animais. É a possessão.
A possessão demoníaca, que é propriamente o título da nossa lição. Então veja bem, o diabo atua pela tentação, e aí não há ninguém que esteja livre, ou até mesmo os servos de Deus são em tudo tentados. A opressão, que só pode ser imposta àqueles que vivem em pecado, e aí são os incrédulos, que são escravos do pecado, e aqueles que estão se desviando, aqueles salvos que começam a ter uma vida pecaminosa e que se afastam de Deus. Eles caem na opressão. E agora nós temos a possessão. A possessão é o maior domínio que o diabo pode ter em relação a um ser humano. O que é a possessão? A possessão, ela é a situação em que o diabo ou seus anjos, os demônios, eles entram no corpo da pessoa, tomam conta da consciência e da vontade da pessoa. Elas entram, o espírito maligno, ele entra, ele toma posse do ser. Porque os anjos são espíritos. Nós já estudamos aqui, em Hebreus 1 e 14, diz que os anjos são espíritos ministradores para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aqui, quando diz que os anjos são espíritos, embora esteja se falando dos anjos bons, a verdade é que os anjos maus também são espíritos, né? Porque o diabo era um querubim ungido, né? Os anjos que o seguiram estavam também no céu com Satanás, porque os anjos todos eram bons. Então, todos os anjos são espíritos, ou seja, eles não têm corpo. Eles, pelo poder que têm, se apresentam como se tivessem um corpo. Se apresentam como um ser humano, por exemplo. Mas é uma ilusão, né? É uma aparência. Na verdade, eles não têm corpo. Eles não têm corpo. Então, eles podem entrar no corpo de alguém. Isso existe? Existe, porque a Bíblia nos mostra casos de possessão. Aliás, durante o ministério de Jesus, a atividade demoníaca foi muito forte, porque o diabo e seus anjos tentaram se opor de todas as maneiras contra o ministério de Jesus. E é no ministério de Jesus que nós vamos ver os primeiros casos registrados nas Escrituras de possessão demoníaca e de como Jesus expulsava os demônios e libertava as pessoas. Este trabalho Jesus efetuou. E é um trabalho que a igreja tem que continuar efetuando. Porque Jesus disse que um dos sinais do reino de Deus é o fato de que há expulsão de demônios. Jesus Cristo, se eu expulso os demônios, é porque, pelo Espírito de Deus, ou pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse que um dos sinais de que o reino de Deus havia chegado com Cristo é a expulsão de demônios. Por isso, quando Jesus fez aquele estágio dos discípulos, né, durante o seu ministério, ele, duas oportunidades, ele colocou os discípulos para fazer um estágio. Ele mandou primeiro os 12 pregarem em algumas aldeias e vilas, está lá no capítulo 10 de Mateus, e depois mandou 70 discípulos pregarem também em aldeias e vilas, está lá no capítulo 10 de Lucas. Nestas duas oportunidades, Jesus deu poder aos seus discípulos para expulsar demônios. E os discípulos voltaram impressionados pelo fato de que, pelo nome de Jesus, os demônios eram expulsos. Então havia casos de possessão, vários casos de possessão.
porque era uma forma do diabo tentar se opor à obra de Deus, tentar se opor ao trabalho de Cristo. Mas, na verdade, foi mais uma vez o diabo envergonhado, porque ao possuir as pessoas, Deus deu uma chancela, deu uma comprovação de que o reino de Deus havia chegado com Jesus Cristo. Então, nós podemos ver que a possessão é o domínio completo de uma pessoa ou de um animal. Por isso que há aqueles que entendem que a serpente foi possuída por Satanás lá no Jardim do Éden, mas ainda que não se considere como possessão aquela oportunidade, quando houve o episódio dos endemoniados gadarenos, os demônios, aquela legião que estava naqueles endemoniados, eles entraram no corpo daqueles porcos, que eram quase 3.000 porcos, que se jogaram no Mar da Galileia. Então, nós vemos que é possível a possessão em animais por este episódio dos porcos. A possessão é o espírito entrar dentro do corpo de um ser humano ou até de um animal. Quem é que pode ser possuído? De pronto, nós vemos que o salvo nunca pode ficar endemoniado. Porque o salvo está em comunhão com Deus. O salvo, ele é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é maior do que o diabo e seus anjos. De maneira alguma, alguém que tem o Espírito de Deus pode ser possuído pelo diabo. Não há a menor hipótese disto acontecer. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus no Espírito. Diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Jamais alguém que tem o Espírito de Deus, um salvo, pode ser possuído pelo diabo. Mas eu já vi um crente ficar endemoniado na igreja. Então, das duas, uma. Ou ele não era crente, ele não era salvo, ou então não foi um caso de possessão demoníaca. Foi um ataque epilético, foi um mal-estar, foi uma convulsão, mas não foi uma possessão demoníaca. É impossível um salvo ficar endemoniado, porque o salvo, ele é templo do Espírito Santo. Ele é morada de Deus em espírito. E o próprio Jesus, ele fala dessa circunstância quando ele diz a respeito de alguém que descuida da fé. Ele disse assim, olha, se alguém é salvo e foi até liberto de espíritos malignos e depois volta a pecar, é como se ele tivesse uma casa vazia, varrida e adornada.
Se um espírito maligno que antes possuía alguém perceber que aquela pessoa, depois de ter sido liberta, ela volta à vida de pecado, volta à vida pecaminosa, aquele espírito maligno, percebendo isto, ele pode chamar 7 espíritos piores do que ele. E então ocupar de novo esta casa. Mas percebam, o espírito só volta para aquela casa se a casa estiver vazia. Ou seja, se a pessoa voltou a viver em pecado, está de novo em pecado, o Espírito Santo dela se afastou, aí então ela pode novamente ficar endemoniada. Mas aí essa pessoa, ela já não é mais crente. Ela não é mais crente. Não é mais salva. Ela perdeu a salvação. Então, por isso que ela ficou endemoniada novamente. Então, não é possível ninguém crente ser endemoniado. Alguém diz, mas Judas Iscariotes, o diabo entrou no coração dele. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas Judas já não era mais salvo. Já tinha perdido a salvação quando o diabo entrou nele. Então é impossível um salvo ser possuído por Satanás. É impossível uma possessão demoníaca em um salvo. Só se ele deixar de ser salvo. Se ele tiver perdido a salvação por ter voltado a uma vida pecaminosa. Outra coisa, mesmo estando em pecado, mesmo estando sob a influência do inimigo, a pessoa só é possuída se permitir que o diabo a possua. Se a pessoa resistir à posse do diabo, o diabo nada pode fazer contra ela. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. A pessoa precisa consentir para que o diabo a possua. É por isso que, quando nós falamos em expulsão do demônio, o demônio é expulso em nome de Jesus. Mas se a pessoa quiser se libertar, ela será liberta. Se a pessoa, mesmo libertada, o demônio expulso, ela quiser novamente que o demônio venha, o demônio virá. O diabo não pode atentar contra o livre-arbítrio das pessoas. Sempre há uma anuência, um consentimento da pessoa possessa. É verdade, nós sabemos disso. O grau de resistência de uma pessoa no pecado é muito pequeno. O diabo a vai enfraquecendo, a vida pecaminosa a vai tornando cada vez mais vulnerável ao inimigo e a sua resistência é cada vez mais fraca. E ela acaba consentindo, porque ela está extremamente fragilizada. Nós vemos isto nas pessoas que são possuídas por demônios depois que estão envolvidas em drogas, que estão com a sua capacidade de discernimento bem diminuída. Estas pessoas, elas consentem, mas estão numa situação de tanta fragilidade que este consentimento é obtido de forma subreptícia. Mas não nos esqueçamos, o diabo é um ser marginal. O diabo não tem nenhum pudor, não tem nenhuma moral. Ele
leva as pessoas a situações críticas para usufruir nessas situações críticas destas pessoas e para obter delas a anuência para delas tomar posse. Nós podemos dizer que há 3 tipos de possessão demoníaca. A Bíblia nos relata 3 espécies de possessão demoníaca. A primeira é a enfermidade maligna. O diabo às vezes possui a pessoa por meio de uma enfermidade. Uma das causas de doença é a ação demoníaca. Jesus fala disso lá em Lucas capítulo 13, quando curou uma mulher paralítica. Diz o texto, Lucas 13 e 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há quem é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual já há 18 anos Satanás tinha presa? Então Jesus deixa bem claro que esta enfermidade era maligna, era um espírito que dominava aquela mulher e a fazia andar curvada. Então era uma possessão através de uma enfermidade maligna. E aí, irmãos, tomemos cuidado com estas famosas curas espirituais que muitos mostram por aí, através de ação mediúnica. Não se esqueçam, são ilusões do inimigo. Muitas daquelas enfermidades são malignas. E o diabo cura. Na verdade, há ali um acordo entre os espíritos. Um espírito diz que usa alguém para curar, quando na verdade é um outro espírito que está na pessoa e que sai. Sai para manter aquela pessoa iludida, enganada e afastada de Deus. Estas curas espirituais, elas têm este objetivo: manter as pessoas iludidas, manter as pessoas enganadas, para que elas não creiam em Cristo Jesus e não alcancem a salvação. Para que elas creiam nos Espíritos, para que elas adorem os Espíritos, para que elas se submetam aos Espíritos. Certa feita, um irmão que frequentou 20 anos o centro espírita disse para mim que muitas vezes, na maior parte das vezes, a pessoa é curada de uma enfermidade e adquire outra. Na verdade, é um espírito maligno que a possui e que muda de lugar, muda a enfermidade para mantê-la iludida e enganada, porque o objetivo do diabo é a morte eterna. Então a enfermidade maligna é o primeiro tipo de possessão. O segundo tipo de possessão nós denominamos aqui de possessão do coração. É a que entrou em Judas Iscariotes. Lucas 22 e 3. O texto diz: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E lá em João 13 e 2, também é dito: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Judas, o Satanás entrou no coração de Judas. O que é o coração? Não é a bomba que faz sair, bombear sangue, não.
Coração aí é o homem interior, é a alma e o espírito da pessoa, é a vontade, o intelecto, a sensibilidade da pessoa, é a própria personalidade da pessoa. Judas se entregou ao diabo. O diabo entrou no seu interior. Essa é a possessão pior que existe, porque ela não é perceptível aos olhos humanos, ela exige, muitas vezes, até o dom de discernimento de espíritos, de todos os discípulos que ali estavam. Só Jesus soube desta situação de Judas, e ela é praticamente irreversível, porque a pessoa se doa integralmente na sua personalidade ao diabo. É algo consciente. É o que vai acontecer com o falso profeta e o anticristo, que serão as pessoas que maior intimidade terão com o diabo em toda a história da humanidade. Elas serão possuídas de coração pelo diabo, formando com ele uma unidade, a exemplo da unidade que existe na triunidade divina. Vai ser uma triunidade satânica, coisa pavorosa. Essa é a possessão do coração. E nós temos uma outra possessão, que é a possessão visível. É aquela que nós sempre pensamos, né? Aquela pessoa que é possuída pelo demônio, né? Perde a noção, fala com voz estranha, demonstra uma força descomunal, se rasga, tenta matar as pessoas, né? E muitas vezes as pessoas confundem com um ataque epilético, com a esquizofrenia, né? Na verdade, são possessões demoníacas. São aquelas possessões em que o diabo toma conta do corpo da pessoa e tira da pessoa a consciência e a vontade. Essas pessoas, quando estão possessas, falam, fazem coisas, e quando elas voltam em si, elas não lembram de nada que fizeram, porque o diabo, ele oprime as pessoas, ele não respeita as pessoas, e então ele trata as pessoas de forma aviltante. E por isso as pessoas perdem a consciência, perdem a vontade, não sabem o que estão fazendo. É o que acontece com aquelas pessoas que trazem mensagens em sessões espíritas, que escrevem livros em sessões espíritas, ou quando são possuídas pelos espíritos. Escrevem, não são elas que estão escrevendo, não é o estilo delas. Por quê? Porque o diabo usa as pessoas, não é o que Deus faz. Quando Deus concede um dom espiritual para um servo seu, profecia, uma língua estranha, interpretação, a pessoa nunca perde a consciência, nunca perde a vontade. Tanto que um profeta pode receber a mensagem de Deus e não entregá-la. Não faz bem quando faz isso, mas Deus não retira dele o seu livre-arbítrio. Eis a diferença entre uma ação de Deus e uma ação demoníaca. A possessão, ela pode se dar num espírito ou mais de um espírito. Os endemoniados gadarenos, pelo menos um deles, era possuído por muitos demônios. Por isso Jesus perguntou para eles: qual é o seu nome? Para que eles falassem que era legião, para que quando quase 3.000 porcos fossem precipitados por eles terem entrado nos porcos, as pessoas soubessem que não era apenas um demônio que havia feito tudo aquilo, mas vários demônios. Por fim, a outra operação que o diabo pode fazer é a manipulação das forças da natureza ou até de pessoas humanas. Mas ele só age assim com autorização divina. Foi o que ele fez com Jó. É quando Jó permitiu que o diabo tirasse os seus bens, a Bíblia diz que fogo caiu do céu, a Bíblia diz que houve um vento, a Bíblia diz que vieram os caldeus e os sabeus para levarem o patrimônio de Jó.
O vento derrubou a casa, o fogo queimou um rebanho, os sabeus, os caldeus roubaram os outros rebanhos. Isso foi o diabo quem manipulou, porque Deus havia autorizado o diabo a mexer no patrimônio de Jó. Então o diabo manipulou essas forças da natureza com autorização divina. Na grande tribulação, a Bíblia diz que o falso profeta fará descer fogo do céu, fará falar a imagem do anticristo, a imagem da besta. Isso tudo com permissão divina. Eles vão manipular as forças da natureza, manipular as pessoas para enganar o povo. Mas isso por autorização divina. E por fim, a nossa lição fala da possessão demoníaca e da autoridade do nome de Jesus. A expulsão de demônios se faz em nome de Jesus. É o que está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. A expulsão do demônio se faz em nome de Jesus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação que havia naquela moça em Filipos, olha o que ele diz. Atos 16 e 17. É 16 e 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. A Bíblia diz que lá em Éfeso, Paulo também expulsou muitos demônios. E houve um grupo de exorcistas judeus que quiseram imitar Paulo. Eram os filhos de Seva. E eles quiseram imitar Paulo. Como é que eles imitaram Paulo? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então os irmãos percebam que Paulo expulsava demônio em nome de Jesus. Jesus diz lá em Marcos, nas últimas instruções aos discípulos, que expulsão de demônios é em seu nome. Não é batendo Bíblia na cabeça das pessoas, não é batendo a cabeça das pessoas na parede, não é sacudindo a pessoa, não é assim que se expulsa demônio. Se expulsa demônio em nome de Jesus. Agora, o nome de Jesus não é um amuleto, não é uma fórmula mágica. Não adianta chegar e falar, em nome de Jesus, sai. Achando que porque você está falando o nome de Jesus, o demônio vai sair. Não, esses filhos de Seva, quando eles foram falar, esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eles não expulsaram o demônio e ainda levaram uma surra do demônio. Olha o que está escrito. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Não adianta você falar em nome de Jesus, porque em nome de Jesus não é apenas falar em nome de Jesus, é estar ali na autoridade de Jesus. E eu só estarei na autoridade de Jesus para expulsar demônios se eu estiver em comunhão com Deus, se eu estiver em santidade e se eu estiver cheio do Espírito Santo. Isso não quer dizer que eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo para expulsar demônio. Não, a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que creem. Basta ser crente, ser salvo, para expulsar demônio. Eu mesmo ouvi
um testemunho de um irmão que era novo convertido. E chegaram para ele estava trabalhando, e chegaram para ele, olha, agora que você é crente, vai lá, e tem uma mulher lá que está com um espírito lá, vai lá. E ele ficou temeroso, novo convertido, ele nunca tinha visto aquilo, mas ele tinha ouvido na igreja que o crente podia expulsar demônio. Aí ele foi orando, disse, Senhor, agora eu sou um crente, então eu nem sei como fazer. E quando ele chegou lá, ele falou, olha, eu sou crente, Jesus liberta, demônio, vai embora. E o demônio foi embora. Por quê? Porque ele era crente, porque ele estava em santidade. Agora, Jesus disse que certa casta de demônios mais poderosos, só podem ser expulsos com jejum e oração. Então, como nós nunca sabemos que demônio nós vamos enfrentar, quem for trabalhar nesta área, nós temos que estar sempre prontos. Portanto, é conveniente que quem trabalha em evangelização, em área que já sabe que o número de endemoniados é grande, precisa sempre estar em jejum e oração. Aliás, é muito importante que no trabalho da evangelização nós estejamos sempre preparados em jejum e oração, porque pode ser que nós tenhamos que enfrentar uma casta de demônios, né, que só pode sair com jejum e oração. Foi o que Jesus disse para os discípulos, quando eles perguntaram por que não tinham conseguido expulsar aquele demônio que estava naquele moço lunático. Jesus transferiu o seu poder para expulsarmos demônios. O reino de Deus está entre nós. E uma das provas desse reino de Deus é a expulsão de demônios. Hoje me preocupa muito não vermos mais demonstrações demoníacas. Não que eu queira espetáculos, nada disso. Esse negócio de ficar entrevistando o demônio, isso aí é totalmente antibíblico. Expulsar demônio é sair em nome de Jesus. Não é conversar com o demônio, não é deixar o demônio ficar fazendo a festa, não é invocar demônio para ser expulso, não. Mas a verdade é que este é um dos sinais que seguem aos que creem. E nós vivemos hoje uma atividade demoníaca crescente, porque estamos próximos ao arrebatamento da igreja. E parece que o demônio está muito tranquilo nas nossas igrejas. Por que será isso? Porque, infelizmente, muitos que estão nas igrejas locais já estão sob o domínio do maligno, porque estão afastadas de Deus. Possessão demoníaca existe. É fato. Não pode ser confundida com epilepsia, com esquizofrenia. Mas é apenas uma das operações que o diabo pode exercer. E uma operação que um salvo não está sujeito. E em nome de Jesus, nós podemos libertar as pessoas que estão possessas. Amém.